Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, uma pandemia, nosso tempo de devoção no livro de Salmos, nesta época de pandemia. Nós vamos hoje meditar no Salmo do número 61. O Salmo 61 é um salmo com uma petição pessoal, um pedido pessoal, uma lamentação e um pedido pessoal da parte de Davi, é um salmo davídico, que na segunda parte se transforma num salmo de pedido pelo rei. Portanto, ficamos com a noção que já seria a época em que Davi era rei. Nesta categoria, ou seja, de salmos por pedidos pelo rei, ele entra junto com o Salmo 21, o 72 e o 30. Mas o Salmo 61 tem esta particularidade, ele não é uma oração pelo rei desde o princípio, ele começa por ser uma oração pessoal e depois transforma-se num pedido pelo rei. E diz então assim o Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo a ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta demais para mim. Pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim só moldearei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. O salmo começa com um mote, que é um pedido de oração natural, comum, um pedido de oração daqueles que costumam ser feitos quando há uma espécie de noção da distância de Deus. Aí o salmista clama e pede ao Senhor que o ouça, porque ele de algum modo percebe que o Senhor está distante. O versículo 2 dá-nos a ideia de que Davi está muito longe digamos, do centro das atenções de Deus, teoricamente, o local de culto. Em Jerusalém, no tabernáculo, nós neste tempo ainda não temos o templo. Há muitos episódios em que Davi está longe. Nós sabemos que ele teve que fugir de Saul. Nessa altura ele esteve em Moabe, ele esteve na Filistia, ele esteve em Ziglac, no sul de Judá. Se aqui ele já é rei, então pode ser que seja a ocasião em que ele teve que fugir por causa da rebelião de Absalão. Nessa altura lembramos que Davi teve que cruzar o Rio Jordão, ele foi para a Transjordânia, para uma região que naquele tempo seria considerada longe, porque de algum modo a fronteira seria o Rio Jordão. É verdade que havia tribos de Israel do outro lado, mas a fronteira natural de algum modo era o Rio Jordão, e estar do outro lado fazia-se sentir que estava distante. E Davi refere-se mesmo e diz, olha, estou a clamar ao Senhor dos confins da terra. Esta é a ideia que ele transmite, ou seja, a noção de que ele está distante daquilo que seria o seu local natural de adoração. Ele se refere aqui como oprimido, ou seja, a palavra dá a ideia de exausto, física, psicológica, espiritualmente. Ele está de rastos. Naquilo que nós diríamos, ele está a sofrer uma depressão. Sabemos que ele tem um temperamento melancólico. Nós vemos várias vezes, em vários salmos, esta expressão por parte de Davi, a expressão de um coração, de uma alma que está em angústia. E aqui, mais uma vez, pode ser este o caso. E, novamente, podemos realmente pensar que a rebelião de Absalão cabe bem. Foi um momento muito duro, muito difícil, de muitas lágrimas. O próprio filho deu o golpe de Estado e, portanto, foi um tempo de grande sofrimento por parte de Davi, e estaria ele a clamar ao Senhor nesta ocasião. Ele pede que Deus o coloque numa rocha que é alta demais para ele. O conceito aqui é o conceito de que eu não consigo chegar lá sozinho. Se o Senhor não me colocar lá, eu não vou lá chegar. É a ideia de, em tantas circunstâncias e tantas situações que nós lutamos, uma depressão, uma tristeza, um momento duro que nós temos que vencer, um obstáculo que está à nossa frente, uma tentação que é dura de ultrapassar, um vício que nós não estamos a conseguir deixar para trás. São coisas que nós precisamos de reconhecer um poder superior ao nosso. Os Alcoólicos Anónimos, por exemplo, têm dentro dos seus 10 pontos, logo no início, a ideia de que precisamos de um poder superior, que nos coloque aonde nós sozinhos não vamos conseguir chegar. E sem este poder nós não vamos lá. Aqui a ideia de Davi é esta: Senhor, eu preciso ser colocado num local que eu sozinho nem consigo chegar, mas coloca-me nesta rocha que é mais alta do que eu. Esta oração específica contra o inimigo, não é? Talvez nós possamos dizer aqui, o inimigo maior de todos, que somos nós mesmos, que é tantas vezes a fraqueza do nosso coração, a nossa incapacidade de manter a fidelidade
sabendo nós o que é que devemos fazer, não conseguir fazê-lo, que este é o grande problema da humanidade de modo geral. O homem sabe o que precisa fazer, mas não faz. Desde a dieta ao exercício físico, às verdades espirituais. Nós temos consciência e infelizmente não praticamos. Aí que o Senhor é o seu refúgio, é a sua torre. Imagens usadas muitas vezes em muitos salmos estão aqui também. A ideia do refúgio, a ideia da rocha, a ideia de um local alto, a ideia da ave que protege, não é, os seus filhos, e ele vai buscar esta proteção no Senhor. É interessante porque quando nós eventualmente vemos uma ave, pode ser uma galinha, que protege os seus pintinhos, os pintainhos estão por baixo da galinha e a gente, quando olha, só vê a galinha, não é? A ideia é um pouco esta, olhando só se veria o Senhor, porque nós estamos protegidos debaixo dele e os nossos inimigos nem vão nos achar, porque vão encontrar exatamente o Senhor. Lembra aquela menina que quando lhe perguntaram o que é que ela faria se algum dia o diabo batesse à porta do seu coração, ela respondeu com muita tranquilidade e disse: eu peço a Jesus que atenda à porta, não é? Vai encontrar com o Senhor e não vai encontrar comigo e certamente a vitória está garantida. Ele quando fala aqui de santuário ou de tabernáculo, sim, a tenda onde estava a arca do concerto em Jerusalém ou o tabernáculo que ainda estava estabelecido, e que também seriam pontos, digamos, locais específicos de culto onde se podia ir. De mencionar também aqui a noção de herança. Davi menciona a ideia da herança no versículo 5. O Senhor tem sido a sua herança ou tem-lhe dado herança. Recordamos, e é bom sempre ir lembrando, que Davi é o 8º filho, portanto ele não tem nenhuma expectativa de herança. A partida não sobra nada para ele, portanto se Deus não lhe der alguma coisa, ele não vai ser bafejado, digamos assim, com nenhum tipo de sorte. Mas o Senhor é a sua herança, o Senhor é aquele que lhe dá a herança daqueles que se portam bem. E então ele menciona, a partir do versículo 6 em diante, que seria mais a oração pelo rei, no fim do Salmo, a ideia focada não tanto no seu pedido pessoal, mas no pedido e já mais até na resposta. O que é que Deus tem dado ao rei? Como é que Deus tem abençoado o rei em termos de herança? Então nós temos aqui algumas coisas. A primeira delas, longevidade, não é? Deus acrescenta vida, dia após dia. A ideia de que cada dia é uma bênção de Deus, de que cada período que nós experimentamos de vida é uma bênção de Deus. Em português nós temos até uma vantagem porque o dia de hoje nós utilizamos a expressão presente. E presente tanto pode significar um tempo como uma prenda. Então realmente o dia de hoje é o presente de Deus, prenda de Deus para nós, esta é a ideia. Mas também o Senhor acrescentava ao rei bondade e fidelidade, aquelas expressões que são depois usadas, que foram usadas no Salmo 23, certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor vão me acompanhar todos os dias da minha vida. É a ideia de que o Senhor abençoa aqueles que são seus, com a sua hesed, a sua fidelidade que nunca falha e que depende de Deus e não daquele que está a receber. E por fim, isto tudo resulta na alegria da adoração. A satisfação por poder louvar ao Senhor e cumprir os votos que foram feitos durante o tempo de dificuldade. É na angústia que se fazem votos, normalmente. E muitas vezes depois no tempo de paz se esquece de cumprir os votos, mas Davi quer que isto fique muito claro. Ele vai cumprir os seus votos, ele vai ter a alegria de poder salmodiar ao Senhor. Muitas vezes passamos por momentos difíceis e esta pandemia tem-nos trazido horas de grande tristeza e às vezes de desânimo, quando nós achamos que as coisas vão melhorar e olhamos e parece que elas vão voltar outra vez a piorar, e isso nos assusta, nos entristece, nos angustia. Nós precisamos que o Senhor nos coloque numa rocha que é mais alta do que nós e que nós não conseguimos chegar sozinhos. Este salmo pode servir de consolo para nós nesta ocasião, clamando ao Senhor que seja o nosso refúgio, que nós possamos encontrar nele a nossa proteção e que Ele continue a nos abençoar com a herança dos justos, dia após dia, para que possamos ter a alegria de cantar louvores ao Senhor.